Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas é o texto para a mensagem desta manhã. Um feliz sábado, irmãos. É uma alegria poder ter chegado até aqui. Por Deus ter nos concedido uma semana maravilhosa. Não somente aqui, mas em todo o mundo. Foi uma semana de reflexão, foi uma semana onde nós ouvimos de esperança. É uma alegria realmente poder ter terminado essa semana de uma forma tão bela, tão linda, vendo esse auditório tão lindo aqui esta manhã. Para aqueles que estão vindo, talvez pela segunda vez, pela primeira vez, eu gostaria apenas de só retificar um pouco aqui. Eu trabalho no Instituto Médico Legal, não é? Eu não sou legista, eu trabalho com 14 legistas, na minha função de auxiliar de necrópsia, já há bom tempo. E muitas lições eu pude aprender ali durante esse tempo. Lições que jamais esquecerei. Momentos que nunca passará em minha mente, a não ser naquele dia, quando Jesus voltar. Mas confesso a você que eu sou grato a Deus por Ele ter me dado forças para enfrentar um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi fazer inicialmente a primeira perícia do corpo de minha filha, quando entrou naquela sala e eu fiz o reconhecimento. Participei um certo período da perícia e depois saí. E a equipe de 2 legistas continuaram a necrópsia. Foram momentos tristes, foram momentos difíceis. Porém, no decorrer dos dias, o Deus Criador dos céus e da terra, que sempre esteve do meu lado e do lado de minha família, Deus poderia transformar uma grande tragédia numa bênção especial. Somente um dia Deus me dará uma resposta. E tem coisas nessa vida que nós não temos resposta. Tem coisas nessa vida que nós somos tentados a duvidar. Mas em minha família, a minha amada esposa Carla e ao meu filho Alisson, hoje com 16 anos, fará 17 anos, agora há 20 e poucos dias aí à frente, estará completando 17 anos. Minha filha, se estivesse conosco, estaria completando 20 anos. No dia 14 de agosto, ela nasceu em 92, e foi muita alegria para nós, mas dentro do plano de Deus, eu quero crer, e não tenho dúvida nenhuma, porque meus olhos ainda em vida, meu corpo ainda em vida, pude sentir a mão de Deus guiando e protegendo minha família, pude ver Deus animando jovens, pude ver pessoas voltando para os braços de Jesus, em meio à dor, em meio ao sofrimento, através da ajuda do Espírito Santo. Então somente Ele e mais ninguém. Eu era um homem vazio, um homem pecador, indigno, pois me sinto sempre como um lixo reciclado por Deus, por me resgatar do fundo do poço, por me devolver a alegria e me dar a oportunidade de ter uma família. A família é o alicerce, a família é o refúgio, assim como a igreja também é um refúgio. A família precisa ser prioridades, e eu sei que nunca foi tão atacado o lar, nunca o inimigo investiu tanto como a família, mas não importa o que o inimigo tente fazer. Em desespero, a palavra de Deus nos apresenta que Ele sabe que tem pouco tempo e que Jesus voltará. E o inimigo, ele teme e treme diante o seu poderoso rival. Jesus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca permitiu algo que não tivesse um resultado positivo. Nós não entendemos e não compreendemos o plano de Deus, mas Ele tem a resposta para todas as coisas. Nós vamos estudar um assunto importante nesta manhã. O livro de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler essa história.
Certa vez, quando uma multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Entrando num dos barcos, o de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Quando fizeram isto, apanharam uma tão grande quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Por causa da pesca que fizeram, o espanto se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, daqui por diante serás pescador de homens. Assim, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ó queridos, que história impressionante. No começo de uma grande aventura, num dos filmes mais emocionantes que eu já pude ver, de um filme real, de uma história registrada na Bíblia para servir de ponto de partida para uma lição importante para os cristãos que vivem nesta época. Essa lição é importante para todos nós. Jesus estava pregando a palavra de Deus. Jesus vivia a palavra de Deus. Ele tinha palavras doces. Ele falava com poder. Não havia um orador semelhante a Jesus. Nunca alguém falou tão simples e tão fundo como ele. Ele conseguia reunir multidões. E as pessoas vinham para ouvir a palavra de Deus. Em certo momento, em meio à natureza, em um púlpito diferente, Jesus, ao chegar os apóstolos, ao chegar Pedro, ainda recém-convertido, ainda estava sendo o início de sua jornada, na verdade. Pedro tinha muito o que aprender. Era um pescador, homem da pesca, homem que entendia a sua profissão. Havia uma sociedade, uma companhia de pesca, e eles viviam e dependiam disso. Passaram a noite tentando. Ele conhecia as vigílias da noite, sabia o momento em que era mais fácil pescar, e como fruto do seu trabalho, os peixes alimentavam as famílias, e era o seu sustento, não somente ele, como também outros. E ao chegar de uma fracassada noite de tentativas, Jesus, em meio à multidão, porque Jesus falava diferente, Jesus tinha palavras de poder, ele imediatamente pede o barco, e ele faz do barco um púlpito, afasta um pouco para o mar, alguns metros, ele sobe ao barco e começa a pregar. Eu não sei que sermão Jesus pregou aquele dia, mas eu gostaria muito de estar ali, e eu acho que você também. Uma multidão apertava de todos os lados, e ele tinha esse prazer de pregar e de falar da palavra de Deus. Ele não estava ali para falar de filmes e de ficção, ele não estava ali para falar de mentiras ou consumir o tempo em coisas perecíveis. Ele não estava ali com um propósito, a não ser o propósito do Pai. Eu acho que nós cristãos precisamos aprender com isso. Eu acho que as nossas conversações precisam mudar. Eu acho que o controle em nossa mão precisa de orientação. E eu acho que os amigos e talvez você mesmo, você não consegue controlar os seus programas. Jesus tinha uma agenda, e a agenda dele era a agenda do Pai. Ele sempre era conduzido ao Pai para pedir informações do que fazer. Certo momento, perguntaram a Jesus pela vida que ele vivia, quão bom ele era. Alguém interrogou e falou: bom mestre. E ele olhou nos olhos dessa pessoa e disse o seguinte: por que me chamas bom? Porque o Senhor é bom. Ele, como homem, nos representou.
E tudo que Cristo foi e viveu aqui nesta vida, tudo que Jesus deixou escrito nos evangelhos, foi obra de seu relacionamento com o Pai. Ele é a figura que representava o Pai a um mundo perdido. Ele era a esperança que os profetas no passado pregavam. Ele era o Messias prometido, que na plenitude do tempo ele veio e aqui, em 3 anos e meio, deixou para nós um legado especial. Ele estava ali pregando a palavra de Deus. Jesus era especial. Ele não perdia tempo com coisas deste mundo. Ele investia no ser humano, porque todo o sonho de Deus é salvar o ser humano. Mas ali há um homem fracassado que chega e Cristo pede o seu barco e começa a pregar. E ao terminar o seu sermão, ele chama Simão Pedro e diz: ide ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Quando ele falou isso para Pedro, eu posso imaginar em minha mente humana a seguinte reação de Pedro. Ele diz no mesmo versículo, ele é cometido de duas ações. Em espaço que eu não posso determinar, Pedro é usado na sua humanidade e depois é usado pelo Espírito Santo. Pedro imediatamente olha para Jesus e deve falar assim, quando Pedro falou: Senhor, passamos a noite toda e não apanhamos nada. Ele falou como homem, tentei a noite toda e não consegui. Então foi naquele momento que Jesus pede para que ele vá ao mar. E ele olha para Cristo e fala: Senhor, eu sei que o Senhor prega muito, porque não há ninguém que fala como o Senhor. O Senhor tem palavras poderosas e na verdade é muito bom te ouvir, as multidões te apertam, que maravilhoso de mensagem o Senhor entende, de pregação da palavra de Deus, não há ninguém como o Senhor. Mas de pescaria, entendi eu sou um pescador, passamos a noite toda pescando e não conseguimos. Nesta palavra Pedro quis dizer tudo isso. Sabemos a hora, tentamos de um lado, não pescamos nada, foi um fracasso a noite. Mas imediatamente o Espírito Santo usa Pedro, e naquele espaço, talvez de segundos ou minutos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Ó igreja, acreditem na palavra de Deus, acredite que Jesus vai voltar, acredite que com pouco Deus faz muito. Não importa se o cristianismo não é a maior religião do planeta, mas Jesus com 12 homens pregou para todo o país, toda a nação. O Espírito Santo, tão somente Ele pode usar você para fazer uma grandiosa obra. Ele acreditou no poder da palavra de Deus, e ele foi ao mar, sob tua palavra, ainda um cristão imaturo, um cristão ainda cambaleando ali, entendia nada, quase nada, mas foi porque acreditou na palavra de Deus. Não acredite no pregador, não acredite em nada, não acredite naqueles que querem fazer você feliz. Acredite na palavra de Deus, porque Deus vai usar aquela pessoa que você quer ser feliz para que você seja feliz de verdade. Ele foi lançar as redes, e a palavra nos conta que ao lançar a rede, pela ordem de Cristo, eles pegaram uma quantidade de peixe muito grande. Eu quero que você fique com essa cena, porque nós vamos adiante agora. Pedro lançou a rede e pegou uma grande quantidade de peixe. Ele deu sinal para que os outros barcos pudessem vir ajudar. A rede quase se rompe, e ao dar sinal, o outro barco se aproximou, e a Bíblia diz que ambos os barcos encheram a ponto de quase ir a pique, ou a ponto de afundarem, pelo peso e a quantidade de peixes, que pela ordem e pela palavra de Deus. Ora, querido, se Deus mandar você ir, vá, não tenha medo. Agora, se Deus não mandar você ir, você pode morrer afogado numa poça de água, sabe? Se Deus mandar você ir em meio ao oceano, em meio às grandes tribulações dessa vida, vá, porque se preciso for, Ele vai abrir o mar. E se Ele não abrir, Ele vai fazer você andar por cima das águas, amém? Deus é todo poderoso, precisamos ser sensíveis à sua voz. E Ele pescou aquela grande quantidade de pesca, foi um grande sucesso, nunca tinha pescado tanto. E aí ao se aproximar, aquela quantidade de peixe à praia, quando Jesus prega a mensagem, ele olha para Jesus e: Senhor, por favor, afasta de mim, porque sou pecador. Ficou espantado pela grande quantidade de peixe que tinha pego. Mas o que me impressiona não foi isso. É que a Bíblia diz que ao ter suas prioridades, ou seja, ele sonhava com a pescaria e conseguiu pegar tantos peixes, que a Bíblia não conta a quantidade. Acredito que seja um símbolo aqui para o que aconteceu com
com Pedro depois, quando ele pescou mais de 3.000 pessoas de uma só vez. Quando Cristo chama Pedro e diz: Pedro, eu vou fazer você um homem, você vai ser um pescador de homens. A palavra de Deus diz que, de uma forma milagrosa, Pedro foi movido, foi chamado pelo Espírito Santo, e eles deixaram tudo, eles passaram a noite, dias tentando pescar, uma noite de fracasso. Depois que o sucesso aparente chega, eles deixaram tudo na praia e foram embora e seguiram a Jesus. Sabe, se os peixes pudessem falar conosco, se os peixes pudessem falar algo para mim, eu acho que um peixe deveria olhar para o outro e dizer assim: eu não acredito, passamos a noite desviando a rede, eles tentaram nos pegar a noite toda, nosso cardume ia para um lado, ia para o outro, enganamos eles. Mas o Criador conhece os animais, Ele criou cada peixe, Ele pode dar a ordem e acalmar a onda, entende? Ele pode chamar, Ele pode falar, Ele conhece todos os segredos da natureza. Chegou o momento que os peixes vieram para a rede, pela ordem da palavra de Deus. Mas eu fico pensando aqui, você já imaginou se o peixe falando com o outro? O que eles fizeram? Esses homens são loucos, na hora que conseguem um sucesso, nos deixaram aqui e foram embora. Por que não devolveram para o mar, mas nos deixaram aqui? Sabe o que o Evangelho faz? Às vezes nos convida para uma situação interessante. Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Agora vamos bem, quase no final da vida de Pedro. Ou seja, pouco antes ele aprendeu o segredo da vida. Alguns anos se passaram e Pedro deve ter ficado na mente dele: eu serei um pescador de homens. E ele seguiu a Jesus durante toda a vida de Cristo. Acompanhou os milagres, os momentos que Jesus passava em oração. Ele sabia que o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, era um lugar escolhido de Jesus. Cristo, quando tinha tempo, ele ia ao Getsemane. E quase todas as noites, e muitas noites, Jesus passava a noite em oração. E quando chegou o momento do Calvário, ali no Getsemane, nós conhecemos a história, todo o céu teve que se afastar do Filho de Deus. O Filho de Deus foi acometido de uma tensão inexplicável, algo como terror ou morte e trevas. Ao terminar a luta no Getsemane, por 3 vezes chamou os discípulos. Na terceira vez, ele chamou os discípulos e disse assim para Pedro e os demais: agora vocês podem dormir. Imediatamente Judas se aproxima e ele traz uma multidão de soldados. Aqueles homens vieram prender Jesus com espadas e cacetes. É naquele momento que os discípulos acordam de súbito e Judas beija o Filho de Deus, como sinal que era ele que estaria ali, na escuridão do Getsemane, na profunda dor entre lágrimas ao chão que Cristo derramou de sua face, de seu corpo, de tanta agonia. Naquele momento, a tumba aparece e faz pressão para prender Jesus. Você sabe da história, muitos dos discípulos correram e fugiram, mas Pedro, o cristão sincero, o homem que tenta lutar, o homem que tenta fazer o melhor, imediatamente toma a frente. E ele, com todo o seu esforço, consegue arrancar a orelha de um soldado. João se aproxima, está tudo ali próximo. De repente, Jesus fala para eles, para todos aqueles que estavam com cacetes e com espada: quantas vezes ensinei vocês, dizia Jesus, quantas vezes no templo sentei para conversar, quantas vezes estive do lado de vocês, ensinando, levando mensagem, e vocês nunca me prenderam. Mas vocês estão vindo com cacete e com espada para prender, como se eu fosse um assassino, como se eu fosse um criminoso. Quantas vezes vocês tiveram oportunidade e não fizeram? Ele pregou para aquela multidão e disse: o que está escrito pelos profetas tem que acontecer. Não é por falta do anjo, não é por falta do meu Pai. O que há de acontecer vai ser para o bem de vocês. Naquele momento, um anjo chega justamente entre Jesus e a multidão. E ele fica entre os dois. E o rosto de Jesus é iluminado, e aquela multidão percebe no rosto de Jesus a luz celestial. Parece que eles perderam, parece que estava tendo uma frustração, e eu acho que o inimigo ficou em pânico. Por algum momento, não sei quanto tempo, a luz celestial resplandece no rosto de Cristo, mas não dura muito, porque Jesus teria que ir para a cruz. Ele já tinha enfrentado a agonia do Getsemane, ele tinha recebido a presença do anjo que o consolava. Mas agora o anjo partiu, e ao anjo partir, Jesus ficou praticamente sozinho, desprotegido, numa estrutura frágil, onde ele temeu a morte, aonde como um homem procurou o Pai e não encontrou. E os discípulos correram e foram à distância. Apenas 2 se aproximaram mais próximo e levaram Jesus para Caifás.
Chamaram testemunhas falsas para falar algum motivo que Jesus poderia morrer. Por que Jesus precisaria morrer? As contradições dos depoimentos não coincidiam. Não era verdade, eram falsas testemunhas. Levaram novamente para Caifás. E Caifás fez uma pergunta para Jesus, que Cristo não ficou calado. Caifás perguntou a Jesus se ele era o Filho de Deus. E Jesus não pôde ficar calado e falou: eu sou o Filho de Deus. Na hora que Cristo fala, seu rosto é iluminado. E eles percebem. Mas passa pouco tempo e Jesus faz uma outra pergunta que Caifás, ele responde uma pergunta que Caifás não fez. Ele olhou para Caifás e falou: e vereis o Filho de Deus à direita do Pai Todo-Poderoso, vindo nas nuvens dos céus com poder e muita glória. E aquilo para Caifás era uma blasfêmia. E a partir desse momento Jesus foi empurrado pelas multidões, foi cuspido. Alguém já foi cuspido aqui? Alguém já levou um soco? Alguém já foi empurrado porque quer seguir a Deus? Alguém revoltou tanto o inimigo que ele faz de tudo para perturbar você? Assim Jesus foi esbofeteado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido e foi empurrado. Foi nesse momento que nós sabemos que Pedro e João se aproximou mais de Jesus. E Pedro ficou a certa distância, seguindo Jesus de longe, no calor da fogueira. Ali, estava frio aquela noite. Sempre é frio à noite, não é? Numa noite daquela que prejudicava, ou seja, que era um ambiente onde você precisava se aquecer. A noite do Getsemane foi uma noite muito fria. E naquele momento Pedro tenta se aproximar da fogueira. Mas esse não é o que eu quero falar. É que esses momentos foram momentos tristes para Jesus. Mas o pior momento de Jesus, que mexeu o seu coração, foi depois disso. Depois que ele foi julgado, que foi colocado a coroa nele, ele tinha avisado aos discípulos o que ia acontecer. Ele já tinha avisado que o Filho de Deus morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Mas o momento que mais doeu o coração de Jesus foi ele ser traído pelo seu melhor amigo. Foi ele ter pedido ajuda: Pedro, por favor, pelo menos uma hora, ore por mim. Orem por vocês e orem por mim. Mas Cristo foi traído. Jesus tinha avisado que ele o negaria. E esse foi o momento mais triste para Jesus, no momento que ele precisava de ajuda, e ele não teve. Sabe, existem alguns passos que eu gostaria de passar para os irmãos esta manhã. Esta mensagem, que seria pregada na quarta-feira, e devido ao testemunho, sobre a orientação de Deus, foi antecipada para esse momento. Pedro foi um homem sincero. E antes, porém, dele negar a Cristo e fugir, e deixar que Jesus assumisse o lagar sozinho, e que morresse na cruz, na morte de humilhação, ele foi tratado como um ladrão. Ele foi humilhado no corredor. Ele foi mais miserável do que os ladrões quando eram punidos na época. Tudo isso o Filho de Deus teve que passar, mas não foi a maior agonia. Jesus sofreu muito também quando o seu discípulo, todos os discípulos fugiram. E ele procurou ajuda e não encontrou. Ele tinha dito para Pedro em Mateus 26:31, esta noite todos vós vos escandalizareis. Mas Pedro estava certo de si, ele disse: não, Senhor, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E você sabe da história, Jesus olhou para Pedro e disse: ainda nesta noite, Pedro, não será depois da semana de oração, depois que você se alimentou toda a semana, você que veio todos os dias. Ele poderia até dizer: daqui a 15 dias há tempo para o inimigo trabalhar. Mas ele disse para Pedro, porque Jesus conhece o coração do ser humano: ainda nesta noite, meu filho, você vai me trair. Por 3 vezes o galo vai cantar. Na terceira vez você vai me negar. Mas Pedro era confiante de si. Pedro não conhecia sua natureza pecaminosa. Pedro não conhecia o Espírito Santo. Lutava com sua carne, com a sua força, com a sua disposição e sua autodisciplina. E ele prometeu a Jesus que não faria isto. E foi exatamente o que ele fez. Ele negou a Jesus. E ele cometeu, depois que ele se achou muito confiante de si. Quantas vezes acontece conosco, ele comete o segundo passo. Ele deveria estar acordado. Ele dormiu quando deveria estar acordado. É muito fácil nós cometermos este erro. Precisamos estar acordados. Precisamos orar por alguém.
Quantas vezes você rola da cama de um lado para o outro, e Deus chama você para orar por alguém, mas você não entende. É muito fácil dormir. Jesus estava precisando de oração, se era um amigo que precisava de uma força, porque é natural, quando estamos sofrendo, precisamos pelo menos de um que chegue para me ouvir, que tenha tempo para dizer assim: amigo, eu estou aqui, eu não posso resolver o seu problema, eu sei que é muito difícil, mas eu estou aqui para ser solidário à sua dor, eu não estou aqui para apontar o dedo, para dizer, já não basta a dor que você está sentindo, já não basta a ferida e o resultado de toda essa angústia que você está sentindo. Muitas vezes nós agimos assim. Pedro sabia que Jesus precisava de oração, mas ele dormiu. Quantas vezes nós sabemos o que fazer e não fazemos? Nós sabemos que a oração pode resolver a crise no lar. Nós sabemos que a oração pode fazer nascer o amor que desapareceu. Nós sabemos que a comunhão com Deus pode me habilitar a lutar contra o poder das trevas. O mais simples dos irmãos, Deus não avalia ninguém pelo tempo de igreja. Não é um pastor ou um super pastor que o faz imune. Não é o tempo de igreja que você tem que o faz melhor. Quando entrei nessa igreja, imaginei assim, pastor, daqui a 10 anos eu vou ser impecável, daqui a 15 anos eu vou ter tempo para me preparar, eu vou ser um cristão onde as pessoas vão olhar e vão dizer assim: este homem anda com Deus. Mas os dias passaram e eu percebia que quanto mais me aproximava de Deus, mais miserável eu me sinto. Já fazem 24 anos que estou nessa jornada, cambaleando, caindo, machucando-se, pecando, errando, acertando, e todas as vezes que acerto, é o Pai que acerta por mim. Por isso que Cristo falou: bom é o Pai. Em outras palavras, tudo que eu sou, tudo que eu faço, é o Pai que está em mim. Toda a honra seja dada ao Pai, não a mim, disse Jesus, homem. Para nos ensinar que toda a glória, toda a bondade que existe dentro da sua vida, você não tem no que se orgulhar. Sai o Espírito Santo de nossas vidas e estamos perdidos. Desperte o leão que está dentro de nós e você verá o que você é capaz de fazer. Você acha que um assassino sempre foi um assassino? Você acha que esse assassino um dia não foi colocado no peito da mãe e foi acalentado com carinho? Você acha que muitas vezes, pelas coisas dessa vida, os seres humanos fazem as escolhas e todos os dias eu sou tentado a olhar para dentro de mim e ver quem eu sou? E sabe de uma coisa que eu descobri? Eu não sei quem eu sou. Eu não conheço a minha natureza pecaminosa a fundo, mas Deus conhece. Pedro precisava aprender esta lição importante para ele e para todos nós. Primeiro passo: se sentiu seguro. Cuidado com a sua segurança, amigo. Ele dormiu quando deveria estar acordado, e quando ele estava dormindo, é nessa hora que nós estamos dormindo, que nós começamos a batalhar e lutar com as nossas próprias forças. Quantas vezes tentamos lutar só? Foi o que Pedro fez. Acordou de súbito, deveria ter orado antes, porque não se vence Getsemane antes, no momento, mas antes. Não pensa que Cristo foi o que foi porque se preparou de última hora. Jesus não se preparou para o Calvário na última semana. Cristo viveu uma vida esperando esse momento. Cada provação ele louvava seu Pai, cada dificuldade ele agradecia ao Pai. Mas hoje vivemos em um mundo de reclamação. Cada problema que chega é uma justificativa para se afastar de Deus. Não vou para a igreja porque ninguém me dá oportunidade, porque o pastor não falou comigo, porque o irmão andou falando mal de mim. É verdade que eu errei, tudo bem, mas fazer o quê? Mas andam espalhando a conversa. E você sabe que as conversas aumentam. É preciso ir na fonte para descobrir a realidade. E quantas vezes nós lutamos sozinhos? Sabe o que Pedro fez? Tentou proteger a igreja. Eu conheço homens dentro dessa igreja, e homens que tentam proteger a igreja de Deus, e muitos deles são usados por Deus, e realmente Deus o usa, cheios do Espírito para proteger a igreja do Senhor. Mas há momentos em que nós levantamos a nossa espada. Pedro assumiu a frente, Jesus já tinha mostrado o seu poder, o anjo já tinha aparecido, entre a multidão e Cristo, e eles viram o rosto iluminado de Jesus por pouco tempo. Mas naquele momento o anjo foi pedido que ele retornasse. E eu acho que o anjo saiu dali com um pesar, porque os anjos tinham prazer em estar na presença de Cristo, entende? Eles viveram com satisfação, seguindo Jesus passo a passo. E naquele momento o anjo teve que voar para o céu e virar as costas, porque do Getsemane ao Calvário foi o terror daquele momento, esperado por todos os tempos, que os profetas pregaram tanto. Queridos, vou dizer uma coisa para você. Quantas vezes nós lutamos sozinhos?
Pedro levantou a espada, tomou a frente e falou: ninguém mexe com o meu Senhor. Ai daquele que é forte aqui. Pedro esqueceu que para lutar com o inimigo um só não basta. Uma multidão de soldados experientes estavam à frente, com cacetes, espadas, os tipos de morte, de instrumento contundente por arma branca, o instrumento contundente, cacetes. Alguém ameaçou sua fé e procurou tirar-lhe a vida com espada. Asseguro-lhes que sim. Quantas vezes eu já levantei a espada e tentei resolver o problema da igreja da maneira que eu acho que deve ser. Não aceito o que a comissão fala. Não aceito o sistema da igreja adventista do sétimo dia. Estamos perdendo uma quantidade imensa de membros que acha que pode assumir a frente do controle. Levanta a espada para agredir as pessoas, agredindo a ele mesmo e agredindo os outros. Sabe o que Pedro nos ensina? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Pedro pega a espada e levanta a multidão e fala: ninguém chega aqui. Ele esqueceu que Jesus já tinha avisado que era necessário o Filho de Deus morrer na cruz. E de toda a tentativa de Pedro, foi o maior fracasso. Foi um fracasso maior do que aquela noite nas redes no mar da Galileia. A única coisa que Pedro conseguiu, amados, foi uma orelha que não tinha valor nenhum, a menos para quem perdeu. E Jesus ainda foi lá consertar o que ele fez, e colocou a orelha do soldado novamente, do servo do sacerdote, colocou a orelha. E ele agradeceu pelo milagre. Olhou para Pedro e falou: guarda a tua espada, porque se eu quiser, eu peço ao meu Pai, Ele enviaria legiões de anjos aqui para me proteger. A presença de um anjo já é suficiente. Mas se eu quiser, filho, o meu Pai manda agora, e nada vai acontecer comigo. Você não precisa ferir as pessoas com espada. Que tipo de espada você levanta com sua língua, com sua boca? Quantas vezes já cortei o coração de minha esposa com palavras duras? Quantas vezes falei mal com meu filho e tive que olhar para ele e aprendi a pedir perdão, a reconhecer que errei, porque o homem que é homem, ele tem que reconhecer os próprios erros. A mulher que é mulher de verdade, cristã, ela precisa reconhecer que muitas vezes você ergue as suas espadas e sai cortando todo mundo por aí, achando o que é certo e o que é errado. Deus está na liderança desta igreja e ela terá um final glorioso, com você ou sem você. Essa foi o terceiro passo de Pedro. Primeiro, número 1, Pedro achou seguro de si mesmo. Conheço muito, já tenho 20 anos de igreja, já li todo o Espírito de Profecia, faço ano bíblico direto, não preciso de oração. E aí começa a dormir, quem sabe com o controle na mão, assistindo os programas de Babilônia, os programas que o Egito tem a oferecer. Eu quero lhes convidar aí a Jerusalém. Eu quero terminar essa semana de oração trazendo um convite, um desafio e um conselho para essa igreja. Eu sempre falei, onde quer que eu esteja, que eu mesmo não acredito numa semana de oração. Aí alguém me procurou e falou assim: mas como que você não acredita numa semana de oração? Numa semana de oração tudo pode acontecer. Quantos milagres eu vi aqui acontecer, mas não para por aqui, amigo. Eu não acredito numa semana de oração, mas eu acredito em uma vida de oração, amém? Eu acredito numa vida de oração, porque talvez você não tenha que esperar uma próxima semana de oração para tentar, quem sabe, se animar. Aonde eu preciso viver todo dia como se fosse o último? Porque no dia 15 de março de 2007 foi o último dia da minha filha, e não era um sábado, e não era uma semana de oração. E quem és tu para dizer que dessa porta para lá e chegarás em casa para almoçar hoje? Só Deus sabe, querido. Só Deus sabe o pouco tempo que temos aqui. Mas estamos vivendo numa guerra onde o grande estrategista Satanás, com sua arma chamada astúcia, ou seja, a arte de enganar sem perceber. Isso é um problema. A filosofia é capaz de ensinar a você deste mundo. A filosofia de Deus é única e especial. Na filosofia da palavra de Deus, a verdade sempre é a verdade e a mentira sempre é a mentira. Mas a filosofia é impressionante. A filosofia faz você acreditar que a mentira é verdade. A filosofia dos homens é capaz de dizer a você que o verde não é verde, é azul. E eles tentam provar. Eles tentam provar a existência sua, mas não acredita na palavra de Deus.
Por isso que o Filho de Deus veio pregar a palavra de Deus. E nesta semana nós estamos pregando a palavra de Deus, porque esta palavra tem poder. Na filosofia de Deus, o certo sempre será o certo, o errado sempre será o errado. Diga o que quiserem as pessoas. Crie-se religiões e extensões, divisões, mas biblicamente só existe o certo e o errado, dois caminhos, duas verdades, dois destinos. Pedro tentou resolver, e depois que tentou lutar com suas próprias forças de sinceridade, e guardou a espada, e o Filho de Deus diz: guarde a sua espada. Sabe, foi essa história que me fez com o bisturi nas minhas mãos, quando olhei o corpo daqueles rapazes que foram indicados como suspeito da morte da minha filha. Me deu vontade como um homem cortá-lo 1000 vezes, mas naquela hora eu não poderia esquecer que havia um inimigo que ria, havia um inimigo que caçoava de mim, que tentava limitar aquela ação num sentimento de ódio ao ser humano, e esquecer que por trás dos bastidores há uma batalha. Eu não posso esquecer que não há uma folha deste mundo que caia de uma árvore que não seja por permissão divina. Nós estamos numa guerra. Sabe, o primeiro mártir dessa história foi Abel. E não venha me dizer que não foi, que Abel era de uma família desestruturada. Não venha me dizer que os pais de Abel não foram os melhores pais do mundo. Não venha me dizer porque eu gostaria de ter sido filho de Adão e Eva. Mas os filhos dos cristãos também correm risco, porque nós herdamos uma natureza estranha, pecaminosa, afastada de Deus, eu e você. Nós somos todos ímpios por natureza, mas a justiça de Deus entra em cena para transformar a impiedade na justiça. Para isso, Tito capítulo 2, versículo 11, 12 e 13 diz que a graça de Deus se manifestou para nos livrar da impiedade, para nos livrar das paixões mundanas e para preparar um povo para a bendita esperança da volta de Jesus. Isso é graça, de perdoar o imperdoável. Pode ser que esteja pregando para alguém aqui que esteja cheio de si. Sei cantar mais, sei pregar mais. Que diferença isso faz? Nenhuma. Eu gostaria de chamar aqui 2 pessoas. Não combinei com ninguém, mas eu queria, pode ser, por favor, pode ser vocês 2. Não vou fazer pergunta não. É somente algo que eu vou tirar aqui do bolso. Eu estava ali sentado, eu saí lá fora, de repente sentir assim a inspiração de fazer isso aqui. Mas eu espero que vocês entendam. Eu tenho aqui em minhas mãos, qual é o nome aí do lindo casal? Qual é o nome? Denis, nome do meu pai. E Kelly, né? Kelly Denis. Ô Denis, você vai segurar essa folhinha, olhando para eles lá. Ela tem uma fonte, ela foi uma folha que vivia em vida. Essa folha não foi longe daqui, você vai entender. Fica com ela assim. Ô Kelly, você vai ficar com essa outra aqui também, que é da mesma árvore, tá? Eu queria que você mostrasse a igreja e você pudesse olhar isso aqui. Eu vou ficar com uma outra que não é tão agradável. Perto de você, Kelly, ela vai aparecer tão diferente. Ela está dessa forma. Eu pergunto à igreja esta manhã, olhando para essas folhas, você vê alguma diferença, sim ou não? Não, mas responde alto, vocês são muito, eu sou pouco aqui. Sim ou não? O que você vê nessa folha? Qual a diferença dessa folha aqui? Ela está o quê? Aparentemente ela está o quê? Assim rápido. Sem vida, morta. Feia, né? Está vendo, pastor Jonas? E essa aqui, ela está o quê? Verde. Está viva? Ou não? Está viva? Aparentemente não está viva. Verde, transmitindo vida. Mas essa outra, ela está morta. Amarela, a cor parece que está falando algo para nós. Toda vez que você abrir Salmos capítulo 1, você verá que Deus compara o justo e o ímpio com 2 coisas. Olhe aparentemente essas folhas, imagine você. Eu faço outra pergunta para responder. Se essa está viva e se essa está morta, isso é um problema seu e meu. Mas se eu faço outra pergunta, como eu trabalho no IML, e trabalho muito com cadáver para descobrir causa-morte, qual é a diferença que faz uma pessoa que morreu há 10 horas atrás, de uma que morreu há 10 anos atrás?
Qual é a diferença que faz uma pessoa que morreu há 1 minuto atrás, que parou de respirar e o fôlego de vida volta para Deus, e uma pessoa que morreu há 100 anos atrás? Aparentemente, você olha assim, mas nenhuma. Veja como a aparência engana. Essa aqui, a partir do momento que eu cometi um crime essa manhã, pedi perdão a Deus, mas eu tive que ir na fonte e desconectei essa folha da fonte. E a partir do momento que ela foi desconectada da fonte de vida, ela perdeu o contato de vida com a fonte. Em uma questão de dias, ela vai estar dessa mesma forma. E os dias vão passando e ela vai perceber que estará tão seca como esta folha, porque ambas são da mesma fonte. Mas a partir do momento que esta folha foi desconectada da videira, entende? Ela vai morrer. Obrigado, senhores. Muito obrigado pela essa participação. Quantas vezes nos sentimos como uma folha seca voando ao vento? Mas eu quero dizer para você que o Evangelho, Deus pode fazer um milagre. E é capaz de fazer um enxerto. E se você muitas vezes com paletó bonito, quantas vezes em cima de um púlpito somos um ator, às vezes interpretamos uma música e chamamos a atenção, mas o que Deus quer é justamente que você a partir de hoje comece a conectar-se com a videira. E Pedro não fez isso, e para concluir esse momento final agora, ele começou a lutar suas próprias batalhas, tentou salvar-se a si próprio, não se uniu a Cristo, e por não se unir a Cristo, foi como uma folha voando ao vento, foi secando-se cada dia, olhava para trás, cada dia pior. O diabo não tenta jamais você, de súbito, entende? Mas de uma forma lenta, um pouco aqui, ali, tentando consumir as fortalezas dos princípios de Deus, fazendo com que você deixe com que a sua natureza faça as escolhas. E quantas vezes quebramos a cara com os programas que assistimos, porque não sabemos escolher? Querido irmão, terminou o sábado maravilhoso, chegou a noite nas baladas da noite em São Paulo, não tinha o que fazer. Como dói isso em meu coração, como dói em ouvir isso nos meus irmãos, em dizer que não tem nada para fazer, quando há uma biblioteca de conhecimento para você. Sabe que o Espírito de Profecia fala que haverá uma perda eterna para aqueles que tiveram a oportunidade de crescer na graça nesta vida e não fizeram, que tiveram a chance e a luz de ter um conhecimento mais profundo de Deus, mas não fizeram. Mesmo que se salve, haverá uma perda eterna, mesmo que não perca a eternidade. Por todo o conhecimento que deveríamos ter e negligenciamos, porque talvez a competição da Globo e a competição do Egito, da Babilônia, esteja competindo com a água da vida que é Jesus. Eu não estou aqui para dizer a você que tipo de programa você deve assistir. Eu não estou aqui para ser a sua consciência. Mas muitas vezes eu faço a escolha errada e sinto Deus me chamar para uma vida de união. Pedro não quis se unir a Cristo. Então no momento que ele não quis se unir a Cristo, Jesus não podia batalhar por ele. Seguiu a Jesus à distância. Pedro e João, os outros fugiram. Jesus já tinha avisado a eles. Os outros fugiram e Pedro se aproximou à distância. Pode ser que nesta manhã você não tenha coragem de se aproximar de Jesus, porque talvez se sente como aquela folha seca que eu estava aqui, quebrado, já há muito tempo que está morto. Mas os mortos ouvem a voz de Deus. Quando Deus fala, os mortos ouvem. Deus ressuscita seus filhos da sepultura, amém? Deus é capaz de nos levantar em meio à dor, em meio ao pecado, em meio à lama desta vida. Não há onde o ser humano vá que Deus não esteja depois dele, esperando por ele. Não há. Eu entrei nessa igreja e eu vi uma das lindas experiências nessa igreja. Um ancião, um homem de Deus, saía para pregar o Evangelho. Você teria coragem de pregar o Evangelho numa casa de programa? Você teria coragem de pregar o Evangelho numa casa onde mulheres nuas dançam? Porque há quem diga que diz assim: Deus não pode estar naquele lugar. Mentira. Deus está em toda parte. Deus não se contamina com nada. Eu e você sim, mas Deus não. Ele é onipresente. Ele sabe onde é o fundo do fundo do fundo do poço. Ele foi o único que foi lá no fundo para sentir o poder das trevas, o poder do horror que cairá por todos que se perderem nesta vida. E aqueles que não valorizarem isso terão que sentir a agonia do Getsemane que Cristo sentiu. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. No fundo do poço
ele foi o Filho de Deus, para sentir de perto a agonia do que é estar distante. Sabe, deixa-me continuar, é uma mensagem longa, mas eu preciso dizer a você uma coisa: não importa a distância que você esteja, Ele sempre vai estar depois de você. Eu já ia esquecendo e voltou agora à mente. Aquele ancião foi pregar o Evangelho numa casa de programas. Jovens de 15 a 21 anos usavam o seu corpo para realizações pessoais, para uma satisfação prazerosa para a carne e ganhar dinheiro fácil. Pegaram este ancião entrando às 3 horas da tarde nesta casa de programa, e alguém fotografou e não gostava dele. Começaram a persegui-lo de tal forma que ele não sabia. E durante muito tempo aquele homem, 3 horas da tarde, entrava naquele prostíbulo, entrava, e o pior que ele descobriu, disfarçado, que ele entrava no quarto com uma garota que fazia programas. E aquele homem entrava no quarto. O que é que um filho de Deus está fazendo num lugar desse? No mínimo você olha e faz um juízo lógico, né? E ele estava ali, dentro do quarto. Entregaram para a comissão e foi aquele alvoroço. Irmão, você não pode fazer isso. Você era um exemplo. Esse não é um lugar para você estar. Deus não está ali. Como não? Não. Ali é um lugar de pecado, onde as pessoas vendem um corpo e usam para prostituição. Depois de muito falar, este homem pediu para falar. Em um do sermão ele falou: queridos, sabe, é verdade que todos os dias eu estou indo às 3 horas da tarde, de 3 às 5 horas, às vezes até passo mais tempo. Mas você está dizendo que é verdade que você entra no quarto para fazer programa com aquela menina? Um homem casado? Alguns estavam tristes. Ele falou: não, é que aquela menina que está dentro daquele show, naquela casa de show, não sei como falar assim, prostíbulo, é aquele quarto onde aquela cama recebe tantos homens. É uma menina que tem 17 anos e é a minha filha. E como pai, eu queria fazê-la lembrar que Ele existe. E todos os dias eu vou lá tentar resgatar minha filha, porque decidiu ir para um mundo. E sempre estou indo ali para falar: filha, volte. Minha filha não deixa entrar. E pai, por favor, não senta nesta cama. Pai, aqui não, me deixa sair daqui. Lá fora a gente conversa. Não, é aqui que você vive, é aqui que eu estou. Eu quero dizer que eu estou triste, mas eu nunca deixei de ser seu pai. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu queria fazer algo. O que você quer que eu faça para te ajudar, filha? Pai, por favor, tudo que eu quero é que o Senhor não entre aqui. O que é que as pessoas vão dizer não importa, porque tudo que eu quero é minha família de volta, entende? Tudo que eu quero é você de volta, minha filha. Sabe o fim dessa história? Por esta ação, essa filha voltou para a igreja, casou e dedica a sua vida a Jesus até hoje. Deus vai ao fundo do poço. E para concluir a história desta manhã, quando Pedro seguiu Jesus de longe, procurou aquecer-se na fogueira deste mundo. E sempre assim, como estando distante de Jesus, a gente fica vulnerável. Aproxima dele, não tem medo. Por mais longe que você esteja, Ele está depois de você. Vem para Ele. Mas quando o ser humano acompanha Jesus muito tempo à distância, com certeza o negará, com certeza o deixará, porque você vai tentar procurar o calor no mundo, que o mundo oferece, na fogueira que aquece no frio da noite de pecado. E foi nesse momento que Pedro, quando estava sofrendo, e negou a Jesus. E ao negar Jesus, lá vem a cena: Cristo cambaleando, com os seus temporais perfurados, e o sangue escorria pela face. Depois de longas chicoteadas, cuspes, humilhação, vergonha, empurrões, fecharam o olho dele, bateram nele, cuspiram e disseram: adivinha quem é? Aqui tu és profeta, quem te bateu? É claro que ele sabia tudo, mas ele prosseguiu. E naquele momento Pedro se aproxima e por 3 vezes nega Jesus. Jesus tinha avisado, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a 3ª vez que Pedro negou. A 3ª vez, a Bíblia diz que Pedro praquejou o nome de Jesus. Praquejar é mais ou menos o seguinte: Pedro disse: eu não conheço esse miserável. Ele tentou se disfarçar no mundo. Você nunca vai ser
Você precisa ser a diferença, você precisa ser o que você precisa ser. Não queira viver um papel que não é seu. Mas ali ele estava vivendo um papel que não era dele, mas precisava reconhecer que ele precisava de Jesus. E Deus deixou que ele lutasse sozinho. Se esforce, amigo, tenta, vai lá, confia, acha que tu é melhor, tenta ver. Quando ele viu que não conseguiu, que usou todas as suas forças disponíveis, foi naquele momento que Jesus parou e olhou para ele. E agora eu queria concluir dizendo para você, a troca de olhares. Naquele momento Jesus parou, inclinado ao chão de joelho, com a cruz nas costas, olhou para trás e viu Pedro. E Pedro olhou para Jesus, e Jesus olhou para Pedro. E eu gosto dessa troca de olhares, porque Jesus não olha para você e para mim do jeito que eu olho. Ele não olha para minha esposa como eu olho para ela. O olhar de Cristo é mais fundo. O olhar de Cristo é um olhar de salvação, é um olhar de restauração. Ele olhou para Pedro e falou: Pedro, eu estava certo e você estava errado, filho. Eu falei que vocês iam me negar, você ia me negar. Pedro se sentiu fraco. Jesus sabia que Pedro era fraco, mas Pedro precisava passar por experiência própria para entender que ele precisava depender de Deus e escolher aprender o segredo da vida. Então Jesus olha para ele e naquele momento Pedro olha para Cristo e uma recordações vem à mente de Pedro. E Pedro olha para Jesus e lembra da cena do chamado no mar. Quando Jesus disse: eu farei de você um pescador de homens. Uma grande quantidade de recordações vem à mente de Pedro. Ele lembra quando Jesus, antes do Getsemane, tinha dito para ele: Satanás pediu para peneirar você, filho. Satanás pediu para peneirar. Sabe o que significa peneirar? Levanta o grão, o vento passa e joga a palha, cai o grão ali na peneira, como chamamos lá no Nordeste. Joga para cá, joga para lá, agita-se de um lado, agita-se do outro. O diabo pediu para peneirar você. Ele quer afastar você de mim, Pedro. Ele tem um plano para tirar você da minha presença. Mas eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Sabe, Jesus orou por nós, orou por cada um de nós. Ele falou isso para Pedro. E Pedro, desesperado, lembrou do dia que andou na água, quando olhou os olhos de Cristo. Desesperado, desceu a Jerusalém e pela porta principal saiu correndo desesperado, porque tinha negado, tinha blasfemado o nome de Deus. Porque a Bíblia me diz que Pedro praquejou o nome de Cristo. Quando disseram: esse é um deles, por 3 vezes ele negou. E por último ele disse: não, eu já falei que eu não sou, mas tua palavra e tuas conversações te condenam. Teu vestir mostra quem tu és. Teu jeito de falar não dá para enganar. Tu és um adventista, entende? E Pedro disse: não sou, eu não conheço esse infeliz. Então ele nos judeus, quando você cometia uma blasfêmia com Deus, você cometia um pecado imperdoável. E Pedro sentiu como se tivesse pecado, um pecado imperdoável. Ele correu desesperado e foi para o Jardim das Oliveiras, onde Jesus tinha derramado sangue. E ali, chorando em desespero, sentiu vontade de morrer. Achou que não tinha mais perdão. E para piorar a situação, Jesus é crucificado. Alguma vez você feriu o coração de alguém e está aqui presente? Alguma vez alguém lhe feriu, mas você teve a oportunidade de procurar o irmão para pedir perdão, não teve? Ontem foi um dia importante. Você sabe o que é você magoar o coração de um amigo, e na hora que você precisa ir ao amigo de pedir perdão e ele morrer? Pedro agora tinha visto Jesus crucificado e não pode ir lá pedir perdão a ele, pela vergonha, porque não acreditou em Deus. Ele perdeu o amigo que tinha morrido. Estou pregando para alguém que não consegue viver uma vida cristã porque não consegue perdoar. Mas talvez essa pessoa esteja aqui ou não esteja, está viva, não está? Você já pensou se essa pessoa morre e você não teve a chance de procurá-la para dizer: amigo, apenas uma palavra que você falou, não gostei, mas me perdoa porque eu quero ir para o céu. Pedro tinha achado que tinha cometido um pecado imperdoável. E aí ele chamou depois os apóstolos. Jesus tinha morrido. Ele disse assim: está aqui a minha credencial de pastor. A partir de hoje vou voltar à minha velha vida. E a Bíblia conta que Pedro voltou à pescaria de novo. No começo ele tinha deixado, mas agora ele retornou à velha vida. É sempre assim. Saímos e retornamos e o estado se torna pior do que no começo. Pedro voltou à pescaria porque achou que tinha cometido o pecado imperdoável, porque tinha praquejado o nome do Salvador. Mas Jesus olhou com olhos atraentes e disse: Pedro, eu te amo. Pedro, eu estou morrendo por você. Pedro, eu estou aqui. Pedro, eu sei que você é fraco. Pedro, eu sei sua sinceridade. Eu sei que você foi sincero em dizer que morreria por mim. Mas eu apenas quis te mostrar que por mais que você queira, você não pode lutar contra o inimigo, Pedro.
Então, naquele momento, quando Jesus tinha ressuscitado, que visitou os apóstolos, ele disse: mande avisar os apóstolos e a Pedro, porque Pedro não estava mais com os discípulos. Não estava mais com os discípulos, porque Pedro já achou-se excluído, chegou ao limite. Por isso que Jesus diz assim: ide e falai aos apóstolos que eu irei ao encontro deles. Mas se você ler o texto, você vai perceber que Jesus diz separadamente, diz assim: e também a Pedro, porque eu não esqueci de Pedro. Pedro estava na pesca, e no fracasso da vida, de madrugada tentando pescar, não pescara nada, estava vestido talvez com o mínimo possível de roupa, e Jesus chegou à beira do mar, já tinha ressuscitado, preparou ali um peixe, estava frio, uma noite de fracasso, parece que a vida retorna tudo de novo, e ele tenta recomeçar novamente. Imediatamente Jesus acena e fala: filhos, estou aqui. A nuvem, a névoa, a neblina impedia ver Jesus, apenas assim, aquele vulto. E ele gritava do outro lado: filhos, eu estou aqui. Pescaram alguma coisa? Isso fez lembrar Pedro alguns anos atrás. Pedro estava fracassado, mas João, que vivia em intimidade com Deus, ouviu sua voz. Deu um toque em Pedro e falou: Pedrão, Pedro, é o Senhor Jesus, Pedro, que está chamando. E a Bíblia diz que Pedro imediatamente olhou e disse: eu não acredito, vai lá. E Pedro é o primeiro que mergulha, e é o primeiro a chegar. Por quê? Porque ele queria pedir perdão ao amigo que o traiu, que ele traiu. E encontro com Jesus, abraçado, chorando, Jesus fala: tu me amas, Pedro? Por 3 vezes fala. E essas 3 vezes, lembra as 3 vezes que ele negou. Eu falei que você seria um pescador de homens, eu morri por você. Você sabe da história. Pedro, depois desse dia, mudou. Em uma só vez pescou 3.000 pessoas. Cumpriu-se a promessa da pesca. Cumpriu-se a promessa quando ele falou para Pedro: a vantagem de me seguir é ganhará 100 vezes mais nesta vida e no fim na vida eterna. Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. Eu quero cantar esse louvor. Quem é que você deseja ver lá no céu? Pastor Jonas, o que você pretende ver no céu? O que os irmãos pretendem ver no céu? Nós estamos chegando nesse momento final, entendo que já está um horário um pouco avançado, mas estamos terminando em máximo 5 minutos. O Senhor deseja ver seu filhinho restaurado, lindo, e conhecerá pessoalmente a Jesus e crescerá. Fiquei ali ouvindo a sinceridade, a música tocou, ele levanta, ele começa a fazer, sabe, começa a reger, e conhecerá Jesus pessoalmente, entenderá por quê, ou para quê, porque cada família que olha, uma família assim, e diz assim: meu Deus, o que eu passo é muito pouco. Poderei ver minha filha, olhar nos olhos de minha filha, quando Jesus voltar, e dizer: filha, obrigado, pela honra de ter sido seu pai, lá na terra. É verdade que eu não fui o pai dos sonhos, é verdade que eu falhei muito, e muitas vezes tive que olhar nos seus olhos e te pedir perdão. Eu quero olhar para o meu pai, que está dormindo também no Senhor, e abraçar meu velho pai, que nunca disse te amo, e pela primeira vez vou olhar meu pai, e ele vai dizer: filho, eu amo você. Durante 40 anos da minha vida, meu pai nunca me colocou no colo para dizer assim: filho, eu te amo, mas amava do jeito dele. Intercedi por meu pai, e antes de meu pai tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus, de uma forma pública, foi acometido de um infarto fulminante, e dormiu no Senhor. Quem você quer ver lá no céu? Se você deseja ver alguém no céu, aquele seu inimigo que tenta prejudicar você, quem sabe aquele que motiva você de um lado e desanima você do outro. Você lembra do Calvário? 2 ladrões perdidos. Um reconhece e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O outro: Senhor, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a nós. O outro olha para ele e falou: nem na hora da morte, amigo, tu temes? Será que não entendes que nós estamos aqui porque merecemos? Você sabia que o perdão dói mais na pessoa que você perdoou do que você tratá-la da maneira que ela merece? Sabia? Porque se você matar um assassino, ele sabe que merece. Se você prender um assassino, ele sabe que na cadeia ele está ali porque ele merece. Ainda que reclame, ele sabe
ele entende que ele merece. Agora, se você perdoar um assassino, por isso que o perdão é glorioso, é um dom de Deus. E não pense que eu sou diferente, porque não foi eu que perdoei o bandido, foi o Espírito Santo que em mim me fez perdoar, porque a graça de Deus é que faz isso. Porque a minha vontade era cortar aquele rapaz, mas Deus olhou para mim e disse: filho, tua filha morreu como vítima inocente, não como assassino. Mas perdoar um assassino, perdoar um irmão que falou mal com você agora, nesse momento, se você for homem de verdade, reconheça como ladrão na cruz. Nós estamos aqui porque merecemos. Eu não sou melhor do que o ladrão que matou minha filha, nunca. A única diferença é que eu fui resgatado por Jesus, e Ele mudou os meus valores, mudou as minhas escolhas, mudou os meus programas. Já não sou mais adepto de futebol, já não gosto mais de jogo, já não gosto mais de filme. E eu era um viciado em filme, era capaz de passar 6 horas assistindo sem parar, 12 horas. Mas Deus me transportou para um lugar onde há filmes de real, um lugar de proteção. Porque quando a tormenta chegou na minha vida, eu louvo a Deus porque eu estava refugiado em Deus. Se eu não estivesse com Ele, eu teria morrido. Durante tudo que aconteceu, não foi preciso usar um remédio sequer, porque o meu remédio era o Senhor Jesus. Se precisasse, eu usaria, não há problema em usar, em fazer tratamento. Mas essa manhã, tão somente eu tenho um sonho de rever o meu Salvador. Eu não o conheço pessoalmente. Eu sinto saudade da minha filha, e sinto vontade de conhecer Jesus todos os dias da minha vida. E sei que estou muito longe, e muitas vezes eu levanto a espada sozinho, ferindo os outros, ferindo a mim mesmo. Mas o meu maior sonho é ver Jesus e agradecer a Ele por ter nascido nesta terra. Agradecer a Ele por ter tido meus irmãos, minha família, meu pai. Agradecer a Ele por ter colocado em minha vida a minha esposa Carla, que está me assistindo nesse momento, que está sendo gravado, e eu estou falando aqui para você também. Agradecer a Deus porque Deus me deu 2 filhos com Carla. E a Aline parecia muito comigo. E eu terei a oportunidade de ir lá no céu, acompanhar o seu crescimento. Com 14 anos e 7 meses foi o tempo que viveu aqui. Mas a alegria dessa grande esperança que a morte não conseguiu roubar. A morte não conseguiu roubar a fé e a esperança que temos em Deus. Eu vou cantar essa canção. E eu queria convidar você a tomar uma decisão importante esta manhã. Você que nos visita, Deus ama você. Levante onde você está e deixe ser conduzido pelo Espírito Santo a este altar. Daqui a pouco nós vamos para casa, vamos comer, mas eu entendo que esse é um momento especial. Eu quero convidar aos pais, as famílias que estão aqui. Eu quero pedir àqueles que não conseguem perdoar, busque a Deus e diga isso para Ele. Porque o perdão dói mais no bandido do que tratá-lo como ele merece. É por isso que o ladrão da cruz, quando viu Jesus perdoando e o outro se justificando, mas você precisa reconhecer que você precisa de ajuda, o outro falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Não está vendo que este homem não merece estar aqui? Nós sim, eu era para estar aqui. Cadê Barrabás? Era ele. Levanta este homem, por favor, me perdoa. E como doeu no coração daquele homem, e como doeu no meu coração quando eu descobri que Deus perdoou o imperdoável, que são os meus pecados. Eu quero cantar esse louvor, e à medida que cantar, levante onde você está, abraça o seu querido, venha aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero ver Cristo. A cidade gloriosa, lugar de beleza sem par. Quando entrei eu clamei, Tu és santo, e os anjos se uniram a mim, conduziram-me mansões por mansões,
pude ver maravilhas sem fim, e eu pedi, eu quero ver Cristo. E você? Pode levantar. Porque Ele morreu por mim. Clamei e clamei, Ele é santo. Pode ver. Santo, Ele é santo. Clamei, Ele é digno de glória. Glórias para o Filho de Deus. E ao transpor os portais da cidade, Amém? encontrei meus amigos, irmãos, Amém. reunidos nas ruas do céu. Porque cenas eu nem sei descrever. Lá eu encontrei Jacó e Isaac. Falei com Aline e com você, mas eu pedi, eu quero ver Cristo, porque Ele morreu por mim. Eu clamei e cantei assim. Deus é santo. Clamei, Ele é digno de glória. Clamei, Ele é digno de glória. Clamei, Ele é digno de glória. Cantem glórias ao Filho de Querido Pai que estás nos céus, a nossa maior alegria nesta manhã é em saber que nosso nome está escrito no livro da vida. Quando Pedro perguntou e falou dos milagres, do que eles estavam vivendo, acontecendo, fazendo, quando eles perceberam as pessoas mudando e sendo transformadas, não era isso que era a maior alegria. Então o Senhor falou para eles que eles estavam preocupados, eles estavam felizes porque estavam tendo milagres,
porque estavam sendo instrumentos nas mãos de Deus, porque pregava, porque cantava bem. O Senhor disse: não, filhos, que a vossa alegria seja em saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida, porque o inimigo não poderá tirar dali o nome de minha filha que está escrito no teu livro, Senhor, que com sangue o Senhor a perdoou. E a alegria de saber disso me dá a motivação de continuar firme com a minha família, aguardando a bendita esperança da volta do Senhor. Que esta alegria da salvação, em ter nosso nome escrito no livro do Cordeiro, possa nos motivar a sair daquele e nunca mais nos afastar de Ti. Que Teu Santo Espírito nos conduza a uma vida de união, de oração, e nos ajude a entender que a luta contra o pecado e contra o inimigo é território espiritual. É o Senhor que quer assumir o comando. Não somos nós, mas quantas vezes nós tentamos, achamos que temos forças. São tantos inimigos que nos perseguem, ó Senhor. Combata-os todos, ó Deus, por nós. Ajuda-nos a guardar as nossas espadas e que Tu possas, nesse momento, assumir o controle de nossa vida, nos conduzindo em segurança ao novo lar, porque em breve não estaremos mais aqui. Não precisaremos mais de semana de oração. Nós estaremos em breve na Nova Jerusalém, em cujo arquiteto é Deus, porque a glória de Deus ali está, pois o trono de Deus habita ali. Fica conosco, nos conduz em segurança, em nome de Jesus. Amém. Fique ainda no seu lugar, não volte, nós vamos cantar o hino final, mas eu gostaria de aproveitar, às 20 horas o Marlos vai estar no aeroporto, ele vai embora, mas Deus vai dar um pouquinho mais de fôlego para ele, e às 5:30 da tarde, nós vamos ter um JA de perguntas, ou algum testemunho mais que ele queira dar. Muitos queriam perguntar alguma coisa, e hoje às 5:30 até às 6:30, só uma hora que nós temos que sair, vamos fazer uma visita muito especial, e eu já vou levar ele para o aeroporto. Então às 5:30, venha novamente, para fazer alguma pergunta. Se não tiver, ele vai fazer uma última meditação antes de ir embora. E agora então, com a bênção de Deus, nós vamos cantar esse hino e gradativamente vamos saindo, e o Marlos já vai estar à porta para despedir-se dos irmãos.